Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026, que foi contra a seleção do Marrocos e aconteceu no sábado, dia 13 de junho. Pois muito que bem. Vamos lá então. Como eu falei pra vocês, o primeiro jogo da seleção brasileira foi no dia 13 de junho contra a seleção do Marrocos. E caso você seja uma pessoa, assim como eu, não acompanha futebol, não sabe nada sobre futebol, e nem sabe sobre os jogadores da seleção brasileira, eu fiz aqui um resumo de todos os jogadores que vão estar nessa Copa do Mundo para você entender junto comigo quem são eles e conseguir se localizar à medida que o vídeo vai rolando. Vamos aqui a todos os jogadores da Copa 2026 do time do Brasil. Começando com os goleiros, nós temos o Alisson, que é o goleiro oficial e que joga no time Liverpool. E de goleiros reservas, nós temos o Ederson e o Everton. Passando para os defensores, nós temos o Alexandro, que também joga no Flamengo, o Bremer, que joga no Juventus, o Danilo, que joga no Flamengo, o Douglas Santos, que joga no Zenit, o Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal, o Ibanez, que joga no Al-Ahly, o Léo Pereira, que joga no Flamengo, e o Marquinhos, que joga no Paris Saint-Germain. De meio-campistas, nós temos o Bruno Guimarães, que joga no Newcastle, o Casemiro, que joga no Manchester United, o Douglas Santos, que joga no Botafogo, o Ederson, que joga no Atalanta, o Fabinho, que joga no Al-Ittihad, enfim, acho que é assim que se pronuncia, e o Lucas Paquetá, que joga no Flamengo. E por fim, passando para os atacantes, nós temos o Endrick, que joga no Lyon, o Gabriel Martinelli, que joga no Arsenal, o Igor Thiago, que joga no Brentford, o Luiz Henrique, que joga no Zenit, o Matheus Cunha, que também joga no Manchester United, o Neymar, que joga no Santos, o Rafinha, que joga no Barcelona, o Ryan, que joga no Bournemouth, e claro, não podia faltar o maioral de todos, o Vini Júnior, que joga no Real Madrid. E de técnico, nós temos o Carlo Ancelotti. Inclusive, no final do jogo, acho que foi um entrevistador da Cazé TV que perguntou pra ele o que ele poderia mudar nos próximos jogos do Brasil, no fim do jogo, na entrevista. E ele falou, nada. Aí o entrevistador falou, obrigado. E ele saiu e ficou um clima estranho. Enfim, só queria comentar sobre isso antes de continuar o vídeo. Coloquei também a informação de que no campo são 11 jogadores, mais o goleiro, e o restante fica no banco de reserva. Vamos passar então aos primeiros 20 minutos de jogo, quando a seleção marroquina marca o primeiro gol contra a seleção brasileira. Mesmo não sabendo nada de futebol, eu fiquei irritado com isso, porque eu torço pro Brasil, obviamente. Mesmo não sendo tão patriota quanto eu pensei que seria, eu fiquei com sangue nos olhos quando eles marcaram o primeiro gol. E o Alisson saiu da área do gol para tentar defender a bola, permitindo que o adversário marcasse o primeiro gol. Ai, meu Deus, gente, meu Deus. Eu não sei se é porque eu nunca assisti futebol, que eu tô vendo pela primeira vez, que isso me deu muita raiva, que ele saiu e o cara foi e chutou, marcando o gol. Pode ser impressão minha, pode ser que eu esteja ali um pouco delusional em relação a isso, mas eu fiquei irritado, eu fiquei irritadíssimo. Enfim, papos de um gay que tá assistindo futebol pela primeira vez. Releve, por favor. Mas, aos 30 minutos de jogo, o Vini Júnior, o maioral, o perfeito, que eu só critiquei em silêncio, obviamente, marcou o primeiro gol contra a seleção marroquina no canto da trave, porque a gente sabe que de cantinho é muito mais gostoso. Claro que eu falei de futebol, tá? Se você pensou outra coisa, por favor, releve essa mente poluída e vai orar, pelo amor de Deus. E eu também fiquei com uma dúvida durante o jogo, que se o Brasil perder ou empatar com o Marrocos, ele será eliminado da Copa? E a resposta para isso é não. Se o Brasil perder a partida de hoje, no caso de sábado, ele não será eliminado da Copa do Mundo. O jogo de hoje, o jogo de sábado, marcou a estreia do Brasil no torneio. Como a primeira fase é disputada em grupos, as equipes acumulam pontos e uma derrota na estreia apenas dificulta a situação na tabela, mas não tira a seleção da competição. E é isso, né? Fiquei com muito medo que, com o Brasil perdendo ou o Brasil empatando, que eles fossem eliminados da Copa logo no primeiro jogo,
jogo, mas ainda tem chão. O Brasil vai jogar contra o Haiti na sexta-feira, se não me falha a memória. Então pode ser que aí eles tenham um pouco mais de sorte e marcam mais gols em cima do time adversário. Mas vamos esperar, vamos ver o que realmente vai acontecer. Porque eu fiquei ali, meu Deus, sabe, com o coração na mão, de ver o Brasil ali naquela tentativa de marcar gol, eu não consegui, mas graças a Vini Júnior a gente teve pelo menos um gol pra poder contar a história. Então só por isso já vale muito e, meu Deus, gente, que jogo emocionante. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu gostei muito de assistir esse jogo, tá? E espero assistir os próximos jogos do Brasil. E o Casemiro tomou um cartão amarelo após colocar a perna na frente e o adversário cair. E o primeiro tempo teve 45 minutos, com 4 minutos de acréscimos e 1-1 no placar. Ai, tô me sentindo muito aquela pessoa que entende muito de futebol, essas informações. Nem parece que eu coloquei isso daqui só porque eu não sabia dessas coisas. E acredito que algumas pessoas que me acompanham aqui também não devem saber. Então, vamos saber agora. Mas é isso, gente. Tô me achando muito entendedor de futebol. E parece que eu assisto futebol a vida toda. Parece que eu respiro futebol. É sobre isso que a gente tá falando. E o meu palpite de placar foi 2-1 pro Brasil, quando o jogo ainda tava rolando. Mal sabia eu que ia ficar empatado. Mas eu errei por um gol. Teve gente que colocou o palpite 4-1 pro Brasil, 5-3 pro Marrocos e errou muito mais. Então eu tô satisfeito que eu errei somente para um gol do Brasil. E começou o segundo tempo e eu tinha grandes esperanças de ver o Brasil vencer esse jogo. Eu tinha muitas esperanças, mas não foi bem isso que aconteceu, né? O jogo empatou. Mas é isso, é melhor empatar do que ficar 1-0 pro Marrocos, né? Que isso é o que a gente não queria, sem sombra de dúvidas. Mas, gente, vamos falar sobre uma coisa aqui, tá? Que tanto de faltas são essas que os jogadores cometem uns contra os outros? Eu não imaginava que era assim. Que tipo, eles estavam correndo contra a bola, e aí eles colocavam a mão na cara, colocava a perna na frente, eles pegavam pela cintura, aí a pessoa caía, tu picava pra frente. Então, eu não sei se é porque eu não assisto futebol que eu fico impressionado, mas, meu Deus, eles poderiam facilmente quebrar as partes dos corpos dos jogadores ali. Então, eu achei muito brutal isso daí. Claro, é óbvio que eu já assisti outros jogos de futebol, mas quando eu era muito mais novo, então faz anos que eu não assisto jogo de futebol. Então, embora eu saiba que isso existe muito no campo e que isso pode ser algo completamente normal, eu ainda me surpreendo, tá? Então, é algo que tem que melhorar. Entendeu? Melhorem. Parem de cair que nem o Neymar, pelo amor de Deus. E o papel dos narradores é extremamente importante para dar mais emoção ao jogo, porque é isso. Quando os narradores estão narrando o jogo, quando tá perto de fazer um gol, quando tem uma falta, ou quando tem um impedimento, quando tem um escanteio, qualquer coisa, a gente fica muito mais emotivo com a voz dos narradores de fundo pra dar vida àquele momento. Eu sei que pessoas reais estão ali, tá acontecendo, mas a voz dos narradores, ela funciona como um plus, como uma sonoplastia, que a gente entende que aquilo ali é emocionante. Então a voz deles, ela ecoa direto no nosso cérebro, no meu pelo menos, e faz eu ter aquela emoção em estar assistindo aquele jogo. Então, que é muito importante, com certeza é, porque isso dá muito certo e faz o jogo ficar ainda melhor. E cada vez que o Brasil estava perto de marcar gol, eu sofria um ataque de ansiedade diferente, porque é isso, né? Cada vez que o Brasil chegava perto, muito perto de marcar gol, eu ficava assim, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu jogava pra trás da cama, eu olhava assim mais perto da TV, eu começava a gritar, começava a espernear, porque é isso, né? É emoção. Eu não sei se é por conta da Copa ou por outro motivo, mas que eu realmente tava muito esperançoso do Brasil marcar mais de um gol. Eu tava, e eles chegaram muito perto, e mais de uma vez. E isso me deu muitos ataques de ansiedade. Vocês não têm noção. E quero falar também que o Rafinha quase marcou outro gol pro Brasil depois de receber a bola do Vini Júnior. E eu quase infartei também. É o que eu falei no bloco anterior, entendeu? Chegou muito perto, mais de uma vez. Então, teve aquele negócio, aquele feeling de quase marcou outro gol, mas ficou por isso e, enfim, vamos pro próximo jogo que, se Deus quiser, vai marcar mais do que 1-1. Tenho total certeza que isso pode acontecer, ou enfim, espero que isso aconteça. Mais 10 minutos de acréscimos foram colocados no segundo tempo e o Brasil quase marca mais o gol pela terceira vez, que eu contei, obviamente. E o Marrocos quase marca o segundo gol no fim do segundo tempo, mas o Alisson segura a bola em um frame muito arriscado. Arriscado, sim, mas eu diria emocionante, porque é um chute de canto, que vai pro canto esquerdo do gol, e o Alisson ele pega ali no chão, entendeu? Ele se joga no chão e pega a bola, então ali, ó, foi uma delícia assistir esse momento e, meu Deus, quando os jogadores do Brasil barram os outros jogadores, ou até o goleiro que faz isso,
eu fico me sentindo assim, ó, um torcedor, entendeu? Eu fico me sentindo uma pessoa que tá ali, tá passando vibração boa. Então, de toda forma, o Alisson impediu que o Marrocos marcasse o segundo gol. E só por isso já valeu muito, 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 muito a pena. E acabou o segundo tempo com o jogo empatado entre Brasil e Marrocos, 1-1. Opinião final. Gostei bastante do jogo. Não pensei que eu fosse gostar, porque não é muito a minha vibe, não é muito o tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar. Mas eu fiquei emotivo, algo que eu não pensei que eu fosse ficar. Eu fiquei irritado quando o Brasil não fez gol e quando eles quase fizeram gol. Eu fiquei incomodado com algumas situações no jogo. Então todos os sentimentos que eu não pensei que eu fosse sentir, eu senti. E quero terminar com uma pergunta. O Endrick vai jogar no próximo jogo? Espero muito que sim, porque como eu não acompanho, eu quero muito ver ele jogando, quero muito ver como que ele é sendo jogador. E o Neymar? Bom, o Neymar a gente pode deixar ele na gaveta, se não que convocar ele pra Copa, se ele vive caindo. E é isso, essa foi a minha resenha do primeiro jogo do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.